This meeting is being recorded. Vamos ver se ele... Conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, a liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. A internet não colabora. Saudemos, de toda forma, então, virtualmente, o nosso pavilhão nacional. Obrigada. Na tribuna virtual, Neide Benchimol, presidente do Rotary Club do Rio de Janeiro, Vesper, classificação empresária no ramo de consultoria, período 2022-2023, sob o lema Imagine o Rotary. Agradeço a presença de todos os companheiros e companheiras, amigos. Solicito que todos se apresentem no chat e coloquem, se é convidado de alguém, coloquem o cargo, se for de Rotary, por favor. Mantenha os microfones desligados e, se possível, as câmeras abertas. Neste momento, convido para a leitura da nossa oração ecumênica a nossa companheira Silvane Silva. Obrigada. Boa noite a todos. Oração do Rotary. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a romper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros deste clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir, sem olhar a quem. Hoje, agora e sempre. Amém. Neide, volto com você. Obrigada, Silvane. Convido agora para assumir a tribuna virtual o nosso diretor de protocolo e coordenador do desenvolvimento do quadro associativo e vice-presidente do Vesper, José Cândido Costa. Boa noite a todos. Na tribuna eletrônica, José Cândido Gonçalves da Costa, associado representativo do Rotary Club do Rio de Janeiro, Vesper, classificação Medicina Militar, nesta noite maravilhosa do dia 27 de julho de 2022, neste período com o lema The Rotary, Imagine the Rotary. E assim, hoje, gostaria de agradecer a todas as pessoas presentes, companheiros, companheiras, irmãos, amigos e amigas presentes, que estão fazendo essa noite ficar mais brilhante. E brilhante estará porque hoje teremos a palestra com a nossa querida companheira do clube, que vai fazer uma palestra sobre ética, que é a nossa querida Raquel Xavier. Tá? O nosso Rotary é presidido por Jennifer Jones, a primeira mulher eleita para a Rotary Internacional, sendo do Rotary Club de Windsor-Roseland, Ontário, Canadá, distrito 6.400.
O nosso diretor de Rotary Internacional, no seu segundo ano, cumprirá 3 anos, é Julio César Santisteban Ojeda, do Clube El Rimar, Lima, Peru, distrito 4.450. O nosso distrito é governado pelo nosso querido Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Club de Nova Iguaçu. E a nossa presidente do Rotary Club do Rio de Janeiro, Vesper, é a nossa querida e poderosa Neide Benchimol. E assim, convido a seguir a mesa e liderar os trabalhos ao centro. Neide Benchimol, à sua direita, Décio Escudeiro, do Rotary Club Mercado, e à sua esquerda, Ricardo, do nosso clube do Rotary, para virtualmente se posicionarem ao lado de nossa querida presidente. Com a palavra, Neide Benchimol. Obrigada, Cândido. Agora com a palavra a nossa secretária, past president e nossa instrutora do clube, Patrícia Magluta, para dar informações e em seguida fazer a nossa instrução rotária. Patrícia, por favor. Boa noite a todos. Nesse momento, lhes falando Patrícia Magluta, classificação analista judiciária e, no atual período, exercendo a função de secretária do clube e instrutora também do clube. Primeiro, eu vou passar algumas informações do distrito, de eventos rotários. Nós temos, nesse momento, reunião presencial em Taubaté, Rotary Clube Taubaté, com palestra do governador Ivani Chapaz sobre planejamento estratégico. Hoje também está acontecendo uma assembleia extraordinária da instituição para-rotária Banco de Alimentos, tá? Para prestação de contas e eleição de nova diretoria. Com o tempo, nós vamos explicar melhor essas instituições dentro de Rotary. Amanhã, nós teremos 2 reuniões bastante interessantes, que os companheiros talvez se interessem. Uma, no nosso clube irmão, Rotary Clube Guanabara Galeão, sobre oportunidades no mercado de trabalho, no mercado imobiliário, perdão. Tá? Uma carreira para todos, com a palestrante Glauci Santos. E também no Rotary Clube Dois Irmãos, teremos uma palestra sobre o projeto Amor em Mechas, que é aquele projeto da qual nós, no nosso clube, participamos também, que é aquela doação de perucas para mulheres em tratamentos oncológicos. Dia 30 e 31, estará acontecendo a CODIC. A CODIC é a Conferência Distrital do Interact. O Interact é um braço jovem do Rotary, que pegam os jovens até 18 anos. Tá certo? É 18 anos, né, Clara? O Interact é até 18, não é isso? Até 18, 12 até a 18. 12 a 18. Bem, esses são os eventos rotários que estão acontecendo aí ao longo dessa semana. Eventos não rotários e algumas curiosidades. No dia 7/8, estará acontecendo a festa junina no Instituto Macedo Soares, que é um instituto que nós trabalhamos muito próximos dele, né? Então, aí tem a questão de conversar aí com a nossa presidente para ver se nós estaremos lá presentes com alguma coisa. Ontem foi comemorado o Dia das Avós, que é o dia festivo em louvor a Santa Ana e a São Joaquim, venerados como pais de Santa Maria e avós do Menino Jesus. Então, é o dia 26, é um dia dos avós. Hoje, nós comemoramos várias coisas, entre elas o Dia do Motociclista, Dia da Prevenção de Acidente de Trabalho, que é aquele que ocorre não só no momento do serviço, como também no traslado, né? Do trajeto entre a casa e o trabalho-casa. Também hoje se comemora uma data, é o nascimento de Maria Quitéria, que muitos só conhecem como uma rua em Ipanema, mas ela foi uma heroína da Guerra da Independência, que se vestiu de homem para entrar nessa batalha.
mas depois foi reconhecida como uma primeira soldada, né, mulher no trabalho. Hoje também Dia Mundial da Prevenção do Câncer de Cabeça e de Pescoço. Bem, essas eram as curiosidades e eventos rotários. Agora eu vou passar para a nossa instrução rotária, que eu espero que tenha a ver e complete a palestra da Raquel. Vou falar primeiro a prova quádrupla, para os convidados que estão aqui, que não conhecem, existe uma prova quádrupla do Rotary, que são 4 pequenas perguntas que dizem que você deve se fazer toda vez que você estiver pensando, fazendo ou dizendo alguma coisa. Primeiro, saber se é a verdade. Segundo, se é justo para todos os interessados. Terceiro, aliás, criará boa vontade e melhores amizades? E quarto, será benéfico para todos os envolvidos? Então, a gente tem sempre que se perguntar essas 4 perguntinhas. Bem, a instrução rotária em si mesmo é uma declaração para executivos e profissionais rotarianos. Em 1989, o Conselho de Legislação adotou a seguinte declaração para executivos e profissionais rotarianos. Como rotariano, no exercício da minha profissão ou na condução dos meus negócios, eu devo observar as seguintes normas. 1. Considerar a minha ocupação como uma oportunidade adicional de servir. 2. Ser fiel à letra e ao espírito do Código de Ética da minha ocupação, às leis do meu país e ao padrão moral da minha comunidade. 3. Fazer todo o possível para dignificar a minha ocupação e promover os mais altos padrões éticos no exercício da minha profissão. 4. Ser justo com o meu empregador, com os empregados, associados, concorrentes, clientes, o público e todos aqueles com os quais mantenho um relacionamento comercial ou profissional. 5. Reconhecer o respeito devido a todas as ocupações úteis à sociedade, assim como a dignidade inerente às mesmas. 6. Oferecer os meus conhecimentos profissionais para propiciar oportunidade aos jovens e para entender as necessidades especiais de outros e melhorar ainda a qualidade de vida da minha comunidade. Ser honesto na propaganda que fizer e em todas as apresentações ao público relativas à minha empresa ou profissão. E 8. Por fim, não procurar obter de um rotariano nem lhe outorgar um privilégio ou uma vantagem que não sejam normalmente concedidas num relacionamento comercial ou profissional. Então, eu espero que com essa instrução rotária, que foi matéria do Conselho de Legislação em 1989, desse início aí a palestra da Raquel com o tema ética. Então, pode seguir aí, nossa presidente, com você. Você está com o microfone fechado. Obrigada, Patrícia. Eu vou ler um resumo profissional da Raquel, antes de chamá-la à tribuna. Então, Raquel, uma profissional sênior com mais de 10 anos, né, de carreira, com experiência em compliance, gestão de riscos, mapeamento de processos e controles e auditoria. Ela atuou por meio de consultoria, incluindo as Big Four, em empresas no ramo de seguros, petróleo e gás, facilities e energia. Tem larga experiência na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e eu tive o privilégio de ter a Raquel na minha equipe, onde nós certificamos internacionalmente a área de auditoria interna do Operador Nacional do Sistema. Então, a Raquel hoje trabalha numa grande empresa também, uma multinacional de energia, e aí vocês vão ver a apresentação dela agora, a palestra dela sobre ética e integridade. Então, na tribuna, Raquel Xavier fará uma palestra de mais ou menos 40 minutos, e depois nós daremos sequência às perguntas, que vamos dar uns 2 a 3 minutos para cada pergunta e resposta. Tá bem? Raquel, com a palavra.
palavra é contigo. Obrigada. Boa noite a todos. Associada representativa do Rotary, Vesper, agora Vesper, né? Na classificação de administradora. Hoje, na verdade, eu não considero uma palestra, eu acho que a gente vai bater um papo, né? Ética é um assunto que permeia a nossa vida. Não tem como a gente pensar em ética sem pensar no dia a dia, né? Quando a gente resume o tema ética, a gente está falando sobre o que é certo e o que é errado. E a todo momento a gente está pensando sobre o que é certo e o que é errado. Então, é um papo, espero que vocês participem. Teremos aqui um momento de vocês também participarem, usem o chat para a gente interagir um pouquinho e vamos conversar, né? O comportamento humano, ele é estudado desde sempre, curiosidade do ser humano entender como o outro ser humano pensa, como o outro ser humano age, e principalmente a filosofia, ela sempre se ocupou muito de entender como a gente raciocina e como a gente toma as nossas decisões, né? Eu sou muito fã da filosofia, pelo estudo dela, ela estuda o próprio conhecimento em si, e desde Platão a gente tem inúmeros mitos, inúmeros temas e artigos tentando entender o comportamento humano. A obra mais famosa de Platão, que é a República, já traz um mito, né, onde ele narra a situação de um pastor que, andando por um determinado lugar, ele acha um anel que tem uma espécie de trava de segurança, como se fosse um plug. E quando ele coloca esse anel e gira, ele percebe que ele se torna invisível. E até então, ele era uma pessoa correta, um colega bem tranquilo, mas a partir do momento que ele se torna invisível, o comportamento dele muda completamente. E a primeira questão ética que a gente começa a refletir com o conto de Giges, do Anel de Giges, será que nós somos corretos e éticos porque estamos sendo vistos, né? Porque somos observados socialmente? Será que se a gente tivesse a segurança da invisibilidade, nosso comportamento se alteraria? Ou continuaríamos éticos? É algo nosso? É algo que cresce com a gente ou a gente aprende a fazer e a reproduzir? Ética, etimologicamente falando, ela vem do grego e é a junção das duas expressões, ethos. E o ethos significa morada, habitat ou refúgio. Então, lá na Grécia Antiga, a gente vai ter a palavra ética, né, ethos, como algo natural, algo nosso, algo que mora em nós. Já na definição atual, é um conjunto de princípios, valores e normas morais que vão balizar o nosso comportamento dentro de um grupo ou sociedade. Ou seja, ao longo dos anos, a gente foi se distanciando da ideia de que fazer o certo é algo que já nasce com a gente, já é inato, né? E que, na verdade, a gente aprende, a gente tem conosco, mas a gente também aprende a partir de normas e regras sociais, para que a convivência em sociedade se torne mais possível, né? Mais leve. Eu gosto de algumas correntes filosóficas, elas são inúmeras, então se a gente fosse falar de todos os conceitos de ética a partir de todos os filósofos famosos, a gente teria umas 3 horas de conversa aqui, né? Mas eu gosto dessas 3 correntes em especial porque eu acho que elas refletem o nosso conhecimento de ética e integridade atuais. A gente passou pela teleológica, a teleologia, né, que foi uma das primeiras correntes, ela é aristotélica, e Aristóteles ele vem depois de Platão, então ele vem depois de A República e de O Conto do Anel de Giges. A gente está falando aqui na teleologia que todas as coisas, sejam ou pessoas ou objetos, elas têm uma finalidade. Aristóteles acreditava que, independente de ser uma pessoa ou uma coisa, tudo tem uma finalidade. Então, se eu crio um objeto, se eu construo um objeto, ele tem um fim. E para o ser humano, a finalidade do ser humano, na corrente de Aristóteles, é a felicidade. Então, Aristóteles entende que ser ético é buscar a felicidade. Essa é a corrente da teleologia. Alguns anos depois, a gente vai ter a deontologia. É quando os gregos começam, os filósofos em especial,
começam a trazer o conceito de norma e regra para dentro do comportamento ético. Então, para de ser um pouco algo nosso, uma busca humana, para ser algo necessário socialmente. A palavra deontologia vem de deon, que é dever, e logos, que é a ciência. Então, é a ciência do dever. É a ciência na qual a gente pensa que é imperativo, é uma obrigação você agir de forma correta. São os princípios que orientam os atos, ou seja, o que eu faço para atingir determinado resultado é a coisa mais importante, é a minha ação que importa, e não necessariamente a consequência dele. E alguns anos depois, um filósofo muito bom da deontologia é Kant, e alguns anos depois de Kant, a gente vai ter Bentham, Jeremy Bentham e Mills, que vão falar sobre a consequenciologia, né? Ou a consequencialista, a teoria consequencialista. Agora a gente começa a pensar em ética como algo que baliza o julgamento, me permite julgar. Ele se opõe ao pensamento anterior, em que as ações são a coisa mais importante, e o valor começa a ser o resultado. Então, ficou popularmente conhecido como aquela frase de que os fins justificam os meios. No consequencialismo, eles não se preocupam com as armas, né? As ações que você toma, as atitudes que você toma, desde que o resultado seja positivo, o resultado seja aquilo que era esperado. O consequencialismo, ele acaba nutrindo o utilitarismo logo em seguida, né? E o utilitarismo diz justamente que se eu trago um bem-estar para a maior quantidade de pessoas possível, então os meus princípios, as minhas ações, os meus meios justificam os fins, né? Mesmo que eu traga alguma consequência negativa para alguém, se a grande maioria for beneficiada, eu estou sendo ético. E é mais ou menos o que a gente tem no nosso regime político, no nosso regime social. A gente tem regras, a gente tem leis, a gente tem condutas que são esperadas por todos, né? E que a gente não consegue agradar todo mundo. A gente vai ter grupos, vai ter pessoas ou vai ter nichos que não vão ser alcançados. Mas a ideia, né? Toda vez que a gente tenta criar uma regra, criar uma norma, a ideia é que beneficie o maior número de pessoas, né? Uma coisa bem legal para a gente aprender, ou estimular, ou refletir sobre ética, é fazer os dilemas éticos. A gente tem exercícios, a gente tem textos, ações criativas, para a gente questionar de tempos em tempos se os nossos valores estão ou não estão trazendo o bem-estar para a maior quantidade de pessoas ao nosso redor, dentro do nosso ciclo. Então, agora a gente vai fazer uma atividade que eu espero que vocês consigam interagir usando o chat. A gente vai começar a fazer um dilema ético, né? Essa é a frase de Bentham e Mill. São os filósofos que trouxeram o conceito de consequencialismo e utilitarismo para o mundo atual, né? E ele diz que agir de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar é o que é considerado ética. Vamos para o nosso primeiro dilema ético. Como você agiria? Eu vou pedir para vocês usarem o chat. A gente vai ter um dilema e a gente tem duas opções nesse dilema. Vocês vão responder letra A ou letra B. Então, é só usar o nosso chat aqui que eu consigo enxergar as respostas de vocês. Não tem certo e errado, é só um dilema. É para a gente pensar em como eu agiria se eu estivesse naquela situação, naquele momento, tá? Então, eu vou passar e explicar para vocês. O dilema do bonde é um dilema famoso. O professor Michael Sandel usa muito desse dilema nas aulas em Harvard, quando ele fala sobre ética, quando ele fala sobre conformidade, sobre integridade. É um dilema famoso. E ele diz o seguinte: imagine que você está numa plataforma, num trilho de trem ali, naquela estação ferroviária. Você é um funcionário, você é um colaborador dessa estação de trem, tá? Você tem o poder ali de fazer manutenção, acessar alguns espaços diferentes.
E aí, de repente, na sua ronda, naquele momento em que você está passando para verificar se está tudo certo, você percebe que está vindo um bonde desgovernado. Em algumas literaturas, inclusive, a gente chama de o dilema do bonde desgovernado. E você percebe que alguém, por algum motivo, por alguma situação inusitada, prendeu pessoas na linha do trem. Essa linha, ela bifurca. Ela vai para a esquerda ou para a direita. E o que muda o curso do bonde é uma alavanca que você tem acesso por ser colaborador, por ser um funcionário da estação de trem. Você percebe que se o trem for pela linha A, você atropela uma pessoa, um indivíduo. Mas se ele for pela linha B, você atravessa e atrapalha e mata 5 trabalhadores. Primeira pergunta, o que você faria? Você puxaria a alavanca para o A ou para o B? Vou dar uns 2 minutos para vocês pensarem nos seus valores e crenças e colocar no chat qual seria a sua opção num dilema ético como esse. Já estou de olho aqui no chat. Letra A. Letra A. Letra A vencendo aqui fortemente. Caramba! Se tivesse a letra C, eu fico na A. Boa, Ricardo. Letra A. Sandra, letra A também. Chegando só a letra A aqui. E o Ricardo que tentou aqui uma letra C. Ah, a gente teve um B. Um B. Um corajoso aqui que foi pelo oposto da maioria. Letra B. Letra A. Maria Lúcia, nome da minha mãe. Letra A. Letra A ganhando, gente. Só um B por enquanto. Mais um minutinho. Acho que a letra A venceu unanimemente, né? É. E letra A, sim. É como eu falei, o dilema, ele não tem certo e errado, né? O que a gente escolhe? Por que a gente escolhe a letra A? Será que a gente tem um corajoso que queira defender a letra A? Por que votou na letra A? Deixa eu ver. Alguém para falar. Eu falo. Fala com a gente, então. Pelo menos eu só mato Por um que a cara, letra vou matar A? 5, porque eu só vou matar um. Já que eu vou matar alguém, matava um só. Eu não tenho... Você não deu opção de frear? Exatamente isso. É exatamente esse o raciocínio do consequencialismo e do utilitarismo. A gente tenta diminuir o impacto negativo e aumentar o impacto positivo, né? Então, sempre que a gente trabalha o dilema do bonde, principalmente quando a gente está recrutando pessoas para trabalhar na área de ética, a gente percebe que a grande maioria, instintivamente, já pratica o utilitarismo. Ele sempre pensa, poxa, se eu tenho que escolher entre matar pessoas, eu vou escolher matar o menor número de pessoas possível, né? Só que aí o dilema fica agora um pouquinho mais difícil, e aí eu vou ver se vocês vão manter a letra A ou se agora a gente vai trocar para a letra B, tá? Não tem a opção de... Nossa, pesadíssimo! Não é tão pesado assim, não envolve um sacrifício, mas agora muda. O que muda? Agora não é mais uma questão de falha mecânica e você tem uma alavanca que simplesmente pode alterar o curso da história.
Agora você está em cima de uma plataforma, você está em cima da plataforma que passa por onde passa o bonde. Você percebe que tem uma pessoa corpulenta ali, grande, alta, pesada, e você calcula que se você empurrar essa pessoa no trilho do trem, você consegue frear o bonde e salvar a vida de 5 pessoas. Então, agora, reflitam, você continuaria assassinando uma única pessoa ou você deixaria o curso do bonde e depois pensaria, bom, era uma fatalidade e eu não poderia fazer nada para evitar? Letra A ou letra B? Agora o B, já começou com B. Jorge A. Ó, agora já está um pouco mais equilibrado. A gente tem A, mas a gente tem B, muito mais B. B vencendo agora de larga escala. Gostei dessa Mudou, dinâmica, né? Raquel. Muito bom, muito legal. Muda, né? A perspectiva muda. Deixa eu ver se o B realmente vai ganhar ou se ainda tem gente que continua no ar ali. Coitado do gordinho. Pô, tadinho dele, tem nada com isso, cara. O cara estava passando ali, cara, na ponte. Distraído ali, coitado. Gente boa, Não sabia. pai de 5 Gente filhos. boa. Ó, o B, ele ganhou aqui de larga escala e eu vou recrutar a Patrícia para explicar para a gente por que agora ela prefere matar 5 ao invés de matar 1. Patrícia, microfone. Oi, tô aqui. Ok. Não, porque eu não quero ser a proativa em matar 5, entendeu? Perfeito. Então, eu não quero... Porque o outro eu estava sendo proativa para salvar 1 ou salvar 5. Aqui, eu não quero essa proatividade. Entendeu? Eu não sei se eu me expliquei direito, eu não sei, mas... Explicou. Foi ótimo, foi ótimo. É exatamente esse o nosso pensamento. Agora a perspectiva mudou. E aí a gente já não consegue aplicar o utilitarismo, porque se eu penso ainda no conceito utilitário, ainda é uma vida em detrimento de 5, né? Eu ainda tenho a opção de exterminar uma pessoa para salvar outras 5. Mas agora muda a perspectiva, porque você sabe que vai ser pelas suas mãos e você vai literalmente empurrar uma pessoa e você começa a pensar que ela é inocente, que ela não sabia, que ela estava na plataforma e ela não tem nada a ver com isso, enquanto o outro já estava no trilho, então você só tinha uma opção. A gente começa a ponderar e aqui entram os nossos valores pessoais. Então, é nesse momento que a gente tem uma convergência entre o utilitarismo e a teologia, né? Que é a gente Eu posso fazer uma colocação? Por claro. que eu votei A? Eu tomei uma decisão, nunca mais ando contigo em viaduto nenhum, Jorge Amorim. Não, eu pensei no seguinte, por que às vezes o médico tem que matar o feto para salvar a mãe? Exato. O conceito utilitarista. Ele entende que a mãe poderá ter outros filhos e que ali, naquele momento, ele está trazendo bem-estar para a maior quantidade de pessoas. Quando, infelizmente, podia ser gordo ou magro, eu achei que poderia sacrificar um, infelizmente, para poder salvar 5 famílias, né? 5 pessoas de 5 famílias. Eu continuei com o mesmo pensamento, mantive Mas podia a mesma ser ideia. o Jorge Amorim, um cara bacana pra caramba, e lá embaixo 5 assassinos, e aí? Então, exatamente. Aí podia a gente ser 5 terroristas. O Jorge mas quantos tá segundos você tem para pensar? Quantos segundos você tem para pensar? O tempo que tu teve aí. Tu me empurrou no teu filho. Pessoal, vamos deixar as perguntas e as colocações para o final da apresentação da Raquel, porque senão ela não consegue desenvolver. Não, tá ótimo, mas é exatamente isso. Agora a gente entra, por isso a gente chama de dilema, né? A gente entra no dilema ético. Então eu começo a ponderar, eu começo a pensar se aquela pessoa. E aí eu trago outros conceitos, né? Como o Cândido colocou. Ah, mas um é gente boa e os outros são assassinos. E aí eu começo a trazer julgamento, eu começo a trazer valores, eu começo a trazer a minha noção de moralidade e começo a fazer as ponderações. Isso mostra pra gente o quê? Nenhuma corrente filosófica ou metodologia que seja, vai ser 100% suficiente
para nos deixar confortáveis e dizer isso é ética. Ética sempre vai ter um conceito plural, ela sempre será subjetiva, o que não quer dizer que a gente não consiga determinar certos e errados, tá? Porém, ele vai estar sempre condicionado a outros contextos. Inclusive, eu vou voltar até um pouquinho aqui no nosso primeiro slide, aqui no cantinho direito, ó, quando a gente está falando sobre ética, eu coloquei duas charges bem legais que mostra, a primeira, a gente já tem uma crítica ali, né, construtiva, uma crítica construtiva. Quando a professora pede para o aluno escrever a palavra ética no quadro, ele diz que já roubaram o giz, então ele não consegue fazer isso. Mas o que eu gosto dessa charge é a de baixo. São duas pessoas e ele diz assim, olha, esse é o meu certo e esse é o meu errado. E o outro fala, seus conceitos são estranhos, porque as figurinhas de certo e errado do outro são muito diferentes do colega. E é isso que acontece, né? Cada um de nós vai ter o próprio julgamento e a própria forma de ponderar para chegar à conclusão do que é certo e errado. Por isso, a gente tem o quê? Normas, regras, direitos e deveres. Nesse momento, a gente está pensando, a gente está falando de como a gente consegue, né? Pessoas tão diferentes, pessoas tão plurais, terem pelo menos ali uma base em comum do que é certo e errado para a gente conseguir conviver em sociedade. A gente pensa enquanto indivíduo, a gente pensa enquanto sociedade e a gente também é profissional. Então, esse slide eu trouxe para vocês agora um novo conceito, que é o conceito de integridade, que vem do latim integritas, né? Que significa o estado ou a característica de algo que é inteiro, aquilo que está inato. Esse conceito é muito trabalhado nas organizações, justamente porque é muito difícil determinar o que é ético, né? Se aquela pessoa tiver os conceitos de certo e errado muito diferentes do meu, a gente não vai chegar num consenso dentro de uma organização. Então, a gente, dentro de uma organização, a gente não fala muito em ética, a gente fala em integridade. O que a gente espera de você? Que você tenha um comportamento íntegro. E, para isso, eu vou te dar ferramentas, eu vou dizer já para você como eu espero que você desempenhe o seu trabalho, a sua função dentro da organização. E o que eu espero é que você mantenha esse comportamento inteiro, né? Você não rache ali com a sua rotina, o seu dia a dia. Eu trouxe essas duas figurinhas, né? Porque eu acho que são instituições fortes que cuidam muito do que é transparente, do que é ético, que é o banco, o BNDES e a CGU. Eles têm manuais e programas de integridade bem fortes e eles acabam sendo parâmetros, né? Exemplos para outras organizações. E aí, por que a gente traz muito isso para dentro das empresas, né? Quando a gente está falando tá aqui questionando o que é certo e errado no âmbito pessoal, é uma coisa, né? A gente já consegue ver o impacto de ser antiético. Se você tiver um comportamento antiético ou se você tiver um conceito de certo e errado diferente do seu marido, namorado, namorada, esposa, filho, filha, etc., você já vai ter um impacto, né? Você vai ter a sua rotina ali dificultada, vocês vão brigar, em algum momento existe mágoa, raiva, etc. Isso já é um impacto emocional. Mas, dentro do ambiente de trabalho, enquanto nós estamos ali exercendo o papel de profissional, a gente começa a trazer impacto financeiro. E o impacto financeiro de uma organização somado a outra, somado a outra, somado a outra, também traz um impacto econômico. Então, a antiética, ela tem um custo que pode, inclusive, ser mensurado. Existem estudos, pesquisas, né, organizações que se dedicam a isso. Então, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, por exemplo, percebeu que a gente perde 8% de tudo que é arrecadado no país para pagar a corrupção. Então, todo o dinheiro que é desviado de sua finalidade, lá o conceito de teologia, né? A gente tem uma verba que tem uma finalidade, né? E quando isso não é cumprido, a gente tem um impacto financeiro e vem para nós. Então, olha como os nossos papéis são interdependentes, né? Eu, como profissional, faço uma coisa errada, cometo ali uma fraude ou uma corrupção, eu tenho um impacto financeiro que, somado a outros impactos financeiros, traz um impacto econômico e volta para mim enquanto pessoa, porque eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que trabalhar 29 dias do ano para pagar o custo Corrupção Brasil. Então, 29 dias seus de trabalho são
exclusivamente para pagar, para repor o dinheiro que é desviado ou gasto erroneamente, né? Além disso, dentro da própria organização, as grandes empresas passaram por uma pesquisa feita pela Deloitte e outras consultorias, e todos os CEOs que responderam, mais de 80% deles respondeu que eles têm um impacto significativo nos negócios por causa de fraude. Então, é aquilo que acontece dentro do âmbito da organização. E ainda no âmbito pessoal, você, enquanto trabalhador, o assédio moral, o assédio sexual e todos os outros tipos de denúncia, né, que a gente recebe enquanto compliance, tem impacto na saúde mental do trabalhador. E aí a gente tem um alto índice de afastamento dentro do mercado de trabalho. Tudo é interdependente e tudo nasce lá atrás no conceito de certo e errado. Né? A gente não consegue falar de um sem pensar em outro. As empresas, elas tentam minimizar isso, criando vários arquivos, né? Documentos. Não sei se vocês estão enxergando a minha tela. Agora sim, né? Eu não sei se vocês viram aqui, deixa eu voltar. Esse era o slide que vinha falando sobre os valores, os impactos e tudo que a gente sofre com a corrupção. Mas depois eu vou compartilhar a apresentação com vocês, para quem quiser. E aí a gente tem um programa de integridade. É um dos mecanismos que as empresas tentam, né, implementar para diminuir essas diferenças que a gente tem. E aí foi muito legal a instrução rotária da Patrícia, que sim, Patrícia, complementou perfeitamente o tema de hoje. Quando a gente fala de código de ética, na verdade, código de conduta ética, né? Quando a empresa começa a pensar num programa para fomentar a integridade dentro dela, né? Dentro de si, ela pensa em vários pilares. Então, a gente tem o comprometimento dos gestores, ou seja, eles são os primeiros a dar o exemplo. Eles precisam ter um comportamento ético para que seus colaboradores se inspirem neles. A organização passa a avaliar riscos o tempo todo, né? O que tem de novo no mercado, novos tipos de comportamento antiético que eu preciso evitar, me antecipar. A organização passa, então, a desenhar o seu próprio código de conduta ética e espera que todos sigam. Ela desenha controles, então, como eu consigo monitorar para saber se as pessoas estão ou não estão cumprindo esse acordo que a gente está fazendo, né, que a gente está implementando dentro do programa de integridade. Eu tenho muita comunicação e aculturamento, então o que a gente está fazendo aqui agora, trocando essa ideia, conversando, pensando, fazendo os dilemas éticos, isso também tem dentro da organização. É muito comum a gente fazer testes e treinamentos, né, sobre ética, colocando os colaboradores em dilemas, não dilema do bonde, porque a gente não quer que ninguém mate ninguém dentro da organização, né? Mas a gente faz dilemas sobre fraude, sobre corrupção, a gente coloca o colaborador para pensar o que ele faria se ele fosse convidado a participar de uma licitação fraudulenta, a gente bota o colaborador para pensar como ele faria se alguém oferecesse um dinheiro por fora para ele ajudar a uma empresa a prestar serviço para outra. A gente coloca os colaboradores em dilemas reais do dia a dia da organização para que eles também exercitem e comecem a pensar se o certo e errado dele está alinhado com o certo e errado da organização. A gente cria canais para denúncia, para que os colaboradores possam se sentir seguros, né? Quando eles perceberem, presenciarem um comportamento antiético. A gente passa a investigar o passado das pessoas e das empresas antes de torná-las parceiras e a gente passa a monitorar. Então, quando a Patrícia trouxe a instrução rotária, quando ela trouxe as informações que foram discutidas no conselho, ela trouxe exatamente esses exemplos que a gente está falando agora, né? Como o Rotary espera que a gente se comporte, a gente tem um código de ética enquanto associação, enquanto clube, e é nosso dever, né, respeitar essas regras, é nosso dever refletir se os nossos valores estão alinhados com o clube para que a gente não cometa nenhuma falha. Um dos momentos também que a Patrícia falou, ela falou das perguntas que a gente se faz antes de tomar uma decisão.
foi mais ou menos o que a gente fez quando estava pensando no dilema, né? A gente começa a fazer inúmeras perguntas. Isso vai afetar alguém? Essa pessoa merece ou não merece? Eu faria isso? E se fosse eu? E se fosse um conhecido? É normal. A gente não tem uma fórmula, né, mágica. E, às vezes, mesmo fazendo as perguntas, a gente não consegue chegar numa decisão única, porque cada um também vai responder essas perguntas de acordo com as suas próprias crenças. Mas também existem inúmeros estudiosos, filósofos, sociólogos, antropólogos, que tentam trazer para a gente modelos, né, dicas, conhecimento, para que a gente tome decisões cada vez mais acertadas. Eu gosto muito do processo do Reynolds, que é esse que a gente está vendo, né, que é sobre a tomada de decisão ética, como funcionaria um processo de tomada de decisão ética. Eles construíram esse raciocínio em 1986 e ele prevê 4 passos. No primeiro passo, a gente tem a percepção moral consciente, ou seja, eu identifico e olho para a situação para ver se ela traz um problema ético. Às vezes é uma situação corriqueira, um problema comum que não envolve um dilema ético. Se eu identifiquei que ele envolve um dilema ético, eu inicio o processo de julgamento moral. A gente fez isso quando estava pensando lá no exercício. Depois, eu penso na intenção e na motivação para agir de modo ético. Ou seja, o ser humano ele precisa de um motivo, ele precisa de uma intenção. Então, na verdade, por que fazer, né? A palestra ele começa no slide do por que não fazer o certo, né? E na hora que a gente está diante de um dilema e vai tomar uma decisão ética, na verdade, a gente pensa o contrário, a gente pensa assim, por que fazer o certo? A gente sempre vai querer entender qual é o benefício daquilo, qual é o retorno que aquilo vai trazer. É o momento da intenção moral, é quando eu começo a ver a intenção ou motivação que eu tenho para agir de forma ética. E, por fim, eu tomo uma ação moral. E aí eu queria falar sobre essa nova palavra. A gente já falou sobre ética, a gente passou pelo conceito de integridade e aí a gente chega na moralidade. Então, quando a gente está diante de um dilema de ética ou integridade, a gente vê aqui que Hest fala sobre moral o tempo todo. Percepção moral, julgamento moral, intenção moral e ação moral. Por quê? Porque a moral ela é um conjunto de juízos. Esses juízos eles são construídos socialmente e são fundamentados na ideia do bem, do que é certo, do que é errado, e eles são ratificados pela sociedade. Então, quando eu tomo uma ação, quando eu faço algo e não sou julgado, ao contrário, eu percebo um benefício, eu sou aplaudido, eu sou reconhecido, eu começo a internalizar que aquilo é algo bom e vai se tornando um valor positivo. Quando eu faço algo e sou punido, sou recriminado, sou julgado, sou preterido, eu começo a internalizar que aquilo que eu fiz é algo ruim. E aí eu crio um valor de que aquilo é errado. Assim a gente vai criando a nossa moralidade. Assim a gente vai construindo os nossos bichinhos lá da charge de certo e errado. E quando a gente começa a construir isso? A gente começa a construir isso a partir dos 4 anos de idade, né? A gente tem as correntes pedagógicas falando que a gente recebe as informações, a gente recebe estímulos desde que a gente nasce, mas a partir dos 4 anos de idade, a gente começa a construir os nossos bichinhos de certo e errado, os nossos conceitos. E aí, no ano passado, a gente fez uma iniciativa bem legal aqui na empresa que eu trabalho. A gente foi na fonte, a gente foi nas crianças perguntar para elas o que era certo e errado. E eu separei só alguns dos exemplos, a gente entrevistou mais de 10 crianças, né? Para a gente entender também a nossa função enquanto educadores da ética. Nós somos os primeiros exemplos das crianças, né? E é conosco que elas vão conviver nessa fase em que elas começam a construir os valores delas. O Felipe, de 4 anos, falou que o certo, fazer o certo, é não empurrar, não bater e não pegar as coisas dos outros sem pedir. A Maria, de 9 anos, falou que o certo para ela é o que os adultos falam para fazer. Quando a mamãe fala, vai tomar banho, é certo porque senão eu fico fedida. Então, a Maria ela já entendeu regra, ela já entendeu
conceito de dever, ela sabe que o que os pais falam gera uma obrigação para ela, e ela já entendeu o conceito de retorno, motivação. Ela tem um motivo para tomar uma atitude ética, porque se ela não tomar banho, ela fica fedida. Então, ela construiu um valor de certo quando ela percebeu que ela ganha mais, ela tem um retorno positivo quando ela faz o que a mãe fala para ela fazer. E a Juliana, disse que fazer o certo é ser honesto, não mentir para os pais, respeitar os mais velhos e cumprir regras. É por isso que é importante a gente, de tempos em tempos, né, refletir, pesquisar, se questionar, porque nós somos o primeiro exemplo deles, e eles amanhã vão retroalimentar todo esse sistema que a gente acabou de falar. Eles vão se tornar pessoas em sociedade, convivendo com outros coleguinhas, depois construindo a própria família e entrando no mercado de trabalho para alimentar a sociedade, né? Então, é importante que a gente construa pessoas com valores, né, muito parecidos com o que a gente acredita de certo e errado, tá? Eu trouxe aqui 4 dicas no mural de indicações para a gente estar sempre lendo e refletindo, né? Ética é um conceito dinâmico. Daqui a 3, 4 anos a nossa vida muda, o nosso contexto muda, e o que a gente achava certo antes começa a não ser tão certo. Então, esse exercício que a gente fez com o dilema do bonde, a gente tem que se fazer de tempos em tempos, sempre que a gente se defronta com um dilema ético, para que a gente não enferruje, né? E a gente não fique quadrado ali nos nossos valores. Eu trouxe um livro que é Justiça, o que é fazer a coisa certa. É um consolidado das aulas do professor Sandel em Harvard. Então, tem inúmeros dilemas muito legais. Acho que Jorge e Cândido ficariam dias discutindo sobre todos os dilemas que tem lá. Inclusive, tem um dilema super legal que ele fala sobre um navio que naufragou e tinham alguns marinheiros que sobreviveram. Um ficou doente e aí eles decidiram numa votação se comeriam ou não comeriam a pessoa que ficou doente. Dilemas ótimos, Cândido vai adorar. Tem o infantil, né? A versão infantil. Então, como começar a conversar e estimular esse pensamento nas crianças? A gente tem o jogo dos dilemas, são 40 cartinhas para a gente conversar com as crianças e trabalhar os valores éticos nelas, né? Colocá-las em situações para que elas pensem para que caminho elas iriam sem julgamento, né? Deixando a criança ser ela mesma e ela também mostrar quais os valores que ela já aprendeu para você. A gente tem o TEDx, do professor Clóvis de Barros Filho, que é a ética sobre a arte da convivência. E é muito legal esse TEDx no YouTube, tem 18 minutos o vídeo, e ele vai falar sobre a ética, né, no nosso ambiente pessoal e familiar. Então, ele vai trazer o conceito utilitarista nesse vídeo, falando que para você ter um relacionamento harmonioso é importante você sempre pensar em abrir mão de alguma coisa se aquilo for trazer maior bem-estar para todos os envolvidos na casa, né, dentro da rede familiar. E, por fim, eu acho que esse filme é um filme muito bom, chamado Fome de Poder. Ele traz a história, ele foi lançado em 2017, e ele traz a história do empresário Ray Kroc. Ele foi o criador da rede McDonald's, então ele vai falando sobre a trajetória do Ray enquanto um vendedor ambulante de milkshake, até que ele entra na sociedade com os irmãos McDonald's, né, com os irmãos Donald's, e ele vai trair a confiança dos Donald's, tirá-los da sociedade e criar o império que a gente conhece hoje. Então, o Fome de Poder é muito legal porque a gente vai ver justamente a falta de ética do empresário, né? A gente vai ver o outro lado e é mais ou menos o que não fazer, né? Ele usa muito do conceito de que os fins justificam os meios, porque a empresa deu certo, porque se transformou no império, porque ele gera muitos empregos e ele ficou bilionário, mas nesse caminho ele traz muitos comportamentos antiéticos que fazem a gente refletir, né? Se realmente tudo vale a pena. Faltam 5 minutinhos para as 9, acho que vamos abrir aí, então, perguntas e dilemas. Acho que vocês não estão vendo minha tela das indicações, né? Estamos sim, eu estou vendo. Ah, tá bom. Então, tá bom. Obrigada a você. Obrigada, Raquel. Muito obrigada. Foi muito bom. Imagina. Excelente.
Agora já tem uma primeira pergunta, que é do Jorge Amorim. Pô, ele quer Obrigada, saber se obrigada. pode voltar atrás, que me empurrou. Agora já era, Jorge, está morto. Bom, então vamos lá, Jorge, a sua pergunta. Tá morto, Abre o Jorge. microfone. Em nenhum momento eu pensei nisso. Eu tive a percepção seguinte: quando você associou todo esse processo, ética, aí você fala sobre. Aí você pensa o seguinte: eu comecei a analisar, entrou tudo um pouco na minha cabeça. Eu sou empresário, necessidade de sacrificar uma situação em prol de uma situação que eu tinha certeza que era melhor para a empresa. Então, às vezes, acontece isso. Aí, quando você foi colocado na segunda parte, aquela pessoa que tinha um corpo maior, mais pesado, e que poderia, digamos assim, obstruir uma coisa pior ainda, eu comecei a pensar o seguinte: olha, são sacrifícios que a gente tem que ter em prol de salvar alguma coisa, salvar a sociedade, salvar a empresa, e são certas questões que você tem que pensar rapidamente. Então, o que eu tenho a dizer? Eu não estava me preocupando muito em relação a ser um assassino. Eu me senti como um médico, vamos dizer assim também, que tinha um problema: salvo a mulher ou salvo o feto? Mas a mulher já está viva e pode vir a ter uma outra criança. Então, eu tive que tomar uma decisão. Foi assim que eu pensei. Errado ou não, eu tive que não ter medo. Tive que encarar, enfrentar e tomar decisão. Perdemos o contato? Não, está todo mundo ao vivo e a cores. Perfeito. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Estamos ouvindo, sim. Perfeito, Jorge. É isso. Assim, a comunidade médica, né? Os médicos, eles sofrem dilemas éticos o tempo todo, né? A gente usa muito dos códigos de conduta e inclusive, observa muito o comportamento de órgãos reguladores como o CRM, porque eles são um grande exemplo, né, de dilema ético no dia a dia. O tempo todo o médico precisa decidir, tomar decisões rápidas. A gente viu muito isso na Covid, por exemplo, né? Se eu tenho uma limitação de equipamento, né? Eu tenho 3 ou 4 cilindros de oxigênio e eu tenho 8 pessoas que precisam dele, eu não tenho recurso suficiente para atender a todos. O médico precisa tomar uma decisão, né? O próprio professor Sandel, em uma das suas aulas, quando ele fala que não vai repetir o dilema do bonde, e aí ele traz o dilema do bonde de outra forma. Ele diz o seguinte: imagine que você é um médico, chegou para dar o seu plantão e aí descobre que tem 5 pessoas morrendo numa sala e na outra sala um cara saudável entrou para fazer um check-up. E aí, sem querer, alguém deu um remedinho para ele ali e ele acabou falecendo. Você retiraria todos os órgãos dele para doar para os outros 5? E aí a grande maioria dos alunos diz: claro, ele já está morto, etc. e tal. E aí ele troca, ele fala: e se o cara entrou para fazer um check-up, está saudável, não está morto? Só foi tirar um cochilo. Você mataria uma pessoa para salvar 5, porque ele tem todos os órgãos saudáveis que todos os outros precisam? E aí as pessoas mudam de ideia e falam: não, eu jamais mataria alguém. Então, o dilema ético ele acontece o tempo todo, né? E dependendo da sua profissão, ele vai acontecer muito mais, em mais intensidade, né? De forma mais complexa ainda, o que faz com que a gente tenha que estar sempre se policiando, né? Verdade. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Patrícia? Eu quero, Okay. eu acho que como anfitriã não consigo o dispositivo da mãozinha. Levantar Raquel, a mãozinha. Até onde a decisão de tomar alguma atitude está entre o que é certo e errado, né? A questão moral e a questão punitiva, ou seja, de eu tomar uma decisão porque eu sei que eu vou ser penalizada financeiramente ou com cerceamento da minha liberdade, né? Até onde... Você entendeu a minha pergunta? A gente não tem essa definição, porque a gente está justamente falando o seguinte: a gente tem as 3, 4, 5 correntes filosóficas se
virando uma coisa só, né? Uma simbiose. Em alguns momentos, a Patrícia vai escolher o que é certo porque ela acredita, então é um valor para você, não vai ser um sacrifício. Por exemplo, se para você a vida é um valor, é uma coisa certa, né? Proteger a vida é um valor para você, quando você estiver num dilema de preservar a vida ou matar alguém, você sempre vai escolher preservar a vida, porque é um valor moral seu. Você aprendeu aquilo na sua casa, na sociedade onde você estava inserida, né? Criou aquilo, o seu bichinho do certo, o seu anjo. Mas em alguns momentos, a Patrícia vai fazer aquilo que ela não quer fazer, que ela não acredita, porque ela sabe que vai ter uma punição, uma recompensa negativa. Aí é o nosso lado racional, é a corrente racional do utilitarismo. Você vai pesar na balança e vai dizer assim, ó, se eu roubar isso aqui e for pega, o que pode acontecer? Ah, eu vou ser presa e eu vou ter o cerceamento da minha liberdade. E se eu não for pega, eu vou ter o item. Você vai pesar e vai pensar assim, não vale a pena. A liberdade, ela pesa mais do que a possibilidade de ser presa. E aí, por mais que você não ache que roubar é errado, você não vai fazer, porque você vai ser utilitarista e é melhor para você, você vai ter um retorno melhor ficando livre do que roubando um item, por exemplo, né? Então, a gente o tempo todo passeia por essas correntes filosóficas, né, pelas correntes filosóficas, pelos conceitos de certo e errado, porque depende sempre do nosso contexto, mas é fato que... E é por isso que o Clóvis de Barros Filho vai falar na palestra o seguinte: casem com aqueles que compartilham dos mesmos valores que você, porque vocês podem ter dilemas éticos gravíssimos e ter uma ruptura no relacionamento. Se para você, por exemplo, roubar é erradíssimo, é um valor ruim, né? O bichinho do errado, e você se relacionar com pessoas que acham que o roubar é certo, essa relação não vai dar certo. E isso se aplica para a organização também. Se você trabalha num ambiente que pratica valores diferentes dos seus, você não vai conseguir ficar nesse ambiente por muito tempo, justamente porque vai conflitar com a sua teologia, né? Você não vai conseguir ser utilitarista o tempo todo, você vai ser teólogo em algum momento. E aí a gente gera conflito. Não sei se eu te respondi, Patrícia, mas é porque não é sim ou não. Entendi. É porque eu me refiro a um caso na Dinamarca, o transporte público tem uma roleta que é livre para aqueles que não têm condições de pagar, né? E uma vez um brasileiro vê um dinamarquês passando e pagando e pergunta a ele: por que você não passa nessa que é livre? E o dinamarquês fala assim: por que eu passaria se eu posso pagar? Né? Porque, exatamente. Né? O brasileiro já tinha logo a intenção de passar na roleta livre, né? Porque ele pode. O brasileiro foi utilitarista, ele pensou assim: já que não serei punido, eu aumento o meu bem-estar passando na roleta gratuita porque eu não vou gastar dinheiro. E o dinamarquês, ele foi teólogo. Ele pensou assim: isso não é um valor meu, eu estou em busca da felicidade, eu ficarei muito mais feliz se eu for de acordo com o meu valor. E não trapacear é um valor meu, né? Seguir a regra, fazer o certo é um valor meu. A gente vai ter esses conflitos o tempo todo, e isso também é cultural. É legal você trazer um exemplo de fora, porque isso também é cultural, né? E aí por isso que a gente fala de ser importante trabalhar os dilemas éticos com as crianças desde os 4 anos de idade. Educação de base. Isso é cultural. Exatamente, é uma cultura. Então, se você se preocupar com o ambiente e o contexto onde essa criança está inserida, ela vai crescer com valores mais próximos dos valores do bem, mais socialmente aceitos, né? E aí também tem isso, o que a gente falou em algum momento, né? A moralidade se constrói a partir do conceito de certo e errado, mas ela é corroborada pela sociedade. Então, o brasileiro, quando ele dá um jeitinho e fura uma fila, ele não é vaiado, ele não é... Ninguém bate, ninguém reclama, ninguém grita, ele não é constrangido, e isso reforça o comportamento negativo. Agora, se ele fura uma fila na Disney, ele arruma um problemaço para ele. E aí as pessoas lá não furam fila, porque elas são punidas, elas são educadas, os contextos mudam, né? E os valores e a moralidade também. Obrigada, Raquel. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. E até aguardo. Se tiver alguém à minha frente, eu Jorge, aguardo. eu queria...
Eu queria a sua gentileza. A Silvane levantou a mãozinha. Sim, Depois do desce, a eu gente volta aguardo. para você, tá bem? Pode ser? Perfeito. Silvane, por favor. Eu acho que eu não vejo a Silvane. Na verdade, o que eu ia comentar já foi explorado. Legal. Eu e pela Patrícia, que o meu pensamento é o seguinte: é lógico que o correto seria empurrar o gordinho para salvar 5 vidas. Eu Isso. estou no quarto. Então, é lógico que eu tenho que empurrar um na água para poder salvar o resto, me salvar também. Por que essa atitude as pessoas fogem? Simplesmente por uma questão de crença, por uma questão de medo. E isso, em outras palavras, eu já deixo até de ser uma pergunta, porque você e a Patrícia acabaram de explorar. É o que eu penso. Isso. Se esse É isso, gordinho fosse exatamente. seu filho, você empurraria, Silvane? Aí muda o contexto, e aí muda o valor, né? Muda o conceito moral. Se é uma pessoa que eu não Exatamente. conheço, se são pessoas que eu não conheço, né? Todos os envolvidos ali, eu não conheço nem o gordinho, nem as 5 pessoas no trilho. Provavelmente eu posso pensar nisso, vou empurrar porque eu vou salvar Isso. a maior quantidade de vidas possível. Mas quando eu começo a mudar as variáveis, eu também vou mudando a minha forma de decidir, né? A minha ação moral. E aí a Exatamente. gente entra em tudo isso que a gente já falou. Qual é o meu conceito de certo e errado? O que traz mais bem-estar, né? Se é meu filho, eu Exatamente. não vou empurrar jamais, eu não vou Isso. pensar nas 5 famílias lá embaixo, né? Mas se lá embaixo é minha família, eu empurro o gordinho sem pensar nem em 5 minutos, né? Eu É empurro verdade. sem dó. Nem vou lembrar dele amanhã, porque é 5 conhecidos meus, 5 familiares, 5 amigos, empurro o gordo, depois a gente pensa. E é exatamente isso que vai mudando, né? E é o que eu, pelo menos, adoro falar sobre, são os dilemas éticos. Ainda bem que o Hugo não veio, senão ele ia Pessoas, fugir do... se eu souber quem é, Se o Hugo está aqui, as nunca mais pessoas entra. embora sejam bandidos, certo? Então, eu faço questão que passe por cima dos 5. Eu estou partindo do princípio Tu que é eu nunca mãe, Silvane. Exatamente. Jorge, veja a mãozinha aqui. Sim, estou aqui. Não, só para fazer uma coisa, olha só. Eu, falando como o Cândido disse, eu teria coragem de roubar, sabia? Se teu filho estivesse passando Sim. fome, sim. Se meus filhos estivessem passando fome, a primeira coisa que eu ia fazer, pedir ajuda. Estou desempregado, estou passando necessidade. Ninguém me ajudou. Meus filhos pequenos estão morrendo. Eu vou invadir um lugar e vou roubar, mesmo tendo quase certeza que vou ser preso. No mínimo, eu vou chamar atenção para o meu ato, ou pelo menos vou começar a ajudar meus filhos. Eu teria, para eles, Perfeito. sim. Eu não mataria pelos meus filhos, mas eu roubaria, infelizmente. Exato. Não, mas é isso, esse é o conceito de moral, a gente botar na balança. E o legal é isso, né? No direito, por exemplo, o símbolo do direito é uma balança. É a gente colocar de um lado e do outro, pesar as variáveis e tomar uma decisão a que mais chegue próximo de um equilíbrio. O utilitarista, ele vai sempre escolher aquilo que traz mais benefícios, né? Então, ele vai sempre olhar para a balança desequilibrada, né? O lado positivo bem maior do que o negativo. Mas a justiça, ela precisa ser o mais equânime possível, então ela vai procurar colocar as variáveis dos dois lados e quando a balança estiver o mais equilibrada possível, o juiz toma uma decisão. E ele vai passar por todo esse ciclo que a gente falou. Um juiz, né, a gente tem que lembrar que o juiz é um ser humano. Então, por mais que ele tente ser isento, né, que ele tente não se envolver, ele também tem os próprios valores, ele também tem os conceitos teológicos dele, ele também tem o conceito deontológico dentro dele, e o conceito utilitarista, não adianta, né? A gente pode tentar ler uma norma, uma regra ipsis literis, mas a gente interpreta aquilo que a gente lê usando os nossos valores e as nossas crenças como base, né? A gente pode ler juntos a mesma frase e cada um vai interpretar de uma forma porque temos conceitos e valores completamente distintos. Obrigada. Raquel, agora só tem mais uma pergunta. Desce, por favor. Pode fazer sua pergunta. Boa noite, companheiros. Décio Escudeiro. Boa noite. Eu logo no início da palestra, eu botei aí, pedi para minha esposa, né, entrar, que eu
eu tinha um compromisso mais cedo, mas eu entrei a tempo. E primeiro dar parabéns aí para o palestrante e a forma de apresentar a palestra. E aproveitando o gancho da Patrícia, da colocação dela, ela deu o exemplo da Dinamarca. Eu trago aqui para a gente, para perto da gente. Quando os pais dos seus filhos vão na estação do BRT e eles pulam entrando pela porta sem pagar. E às vezes as pessoas que entram normalmente pela roleta, com cartão, pagando, as pessoas até se sentem como se estivessem fazendo algo errado. Então, o exemplo que um pai desse passa para o filho pequeno, a questão de educação. Perfeito, Décio, exatamente isso. E a gente também tem que se preocupar, não só, como a gente estava falando, no âmbito pessoal e familiar, mas também no âmbito profissional. Por isso que o primeiro pilar do programa de integridade das organizações é o comprometimento dos gestores, porque é humano. A gente aprende pelo exemplo, né? A gente absorve muito mais o que a gente vê e presencia do que aquilo que a gente lê ou escuta. Então, quando um gestor fala sobre ética, fala sobre integridade, mas depois ele é preso ou flagrado por fraude, por exemplo, você dá um péssimo exemplo para os seus colaboradores, né? Você passa um exemplo péssimo para dentro da organização. E aí você começa a estimular um comportamento antiético. Então, o exemplo, a gente precisa se preocupar com ele em todo momento, não só dentro de casa, mas também quando a gente está exercendo aí as nossas profissões, né? Médicos, advogados, né? Você, por exemplo, não contrataria um advogado para te defender que já foi preso inúmeras vezes e tem uma ficha criminal extensa, por exemplo, né? Você não teria confiança nesse profissional, porque ele está ferindo aquele valor que você acredita. É o famoso síndrome do vidro quebrado, né? Exato. Então tá. Eu só queria saber se era a mesma coisa. Então tá. Eu acho que eu falei muito, gente, já são 9h15, eu não sei se tem mais uma pauta que eu fui falando. Aqui. Oi. Okay. Neide? Opa. Oi. Tá me ouvindo? Oi, agora sim. Não, agora travou. Tá, voltou, ok. De tempo, acredito que tenha mais alguém que gostaria de se manifestar. Acho que foi. Um exemplo, eu sou Ivone Rocha Miranda. Oi, dona Ivone, por favor. Olha, eu passei um problema seríssimo. A minha filha, com 4 meses de idade, vindo do pronto-socorro, correndo de um lado para outro, quando eu cheguei no hospital infantil de toxicose, eu fiquei no final da fila, porque todos ali tinham problema. Só que a minha filha gritava muito. A médica, devido ao choro, chegou na portaria e mandou que eu passasse na frente de todo mundo. Quer dizer, eu tentei olhar os problemas daquelas pessoas que estavam na minha frente, no entanto, a médica sentiu da gravidade da minha filha, mandou que eu passasse à frente de todos. Graças a Deus, salvou a minha filha. Mas que eu quero te dar, eu dei esse exemplo para que as pessoas tenham que raciocinar. Naquela época, eu era muito nova, eu tinha 18 anos. E, naquele tempo, a gente não conversava, não tinha negócio de televisão, não tinha nada. Então, eu pensei, com a minha consciência, eu precisava, mas todos ali estavam também precisando. A médica, com a experiência dela, é que me chamou e eu fui atendida. Então, nós temos
hoje em dia, com tanta informação, raciocinar até que ponto nós estamos tomando uma decisão certa ou não. Essa é a minha opinião, devido ao que eu passei naquela época. Graças a Deus, minha filha é uma moçona casada, tem 5 filhos, é a nossa presidente. Mas temos que raciocinar. Eu assisti, apreciei todo o seu trabalho, achei maravilhoso. Você é uma pessoa muito inteligente e para nós foi ótimo, para mim principalmente. Mas tem que, acima de tudo, antes de tomar uma atitude certa ou errada, para um pouquinho, raciocina, aí toma a decisão. Tá bom? Perfeito, Ivone. Obrigada. Obrigadinha. Obrigada. Muito, muito obrigada. Antes de passar a palavra para o diretor de protocolo, eu quero aqui parabenizar a nossa associada representativa, Patrícia Magluta, nossa secretária, nossa past president, a nossa querida instrutora do clube, que recebeu hoje, do Rotary Clube do Rio de Janeiro, o certificado de premiação Carlos Henrique Frois, concedido no ano passado, pela sua dedicação em prol da melhoria da comunidade. Foram emitidos apenas 5 certificados no distrito, salvo engano, não é, Patrícia? Parabéns. Obrigada. É um orgulho Obrigada. no nosso clube. Esse Muito prêmio eu obrigada. recebi em 2020, lá durante a presidência do companheiro Paulo Macedo. E até aquela ocasião, acho que só tinham sido emitidos 5, e o ano passado foi concedido esse prêmio à nossa governadora Cassima, né? Então, acho que ela foi a 6ª pessoa. Né? Parabéns. Obrigada. Parabéns. Então, agora eu passo a palavra ao nosso diretor de protocolo, para suas considerações finais e estatística. Cândido, por favor. Muito obrigado. Então, como consideração final, reforço a homenagem à nossa querida Patrícia, e também salientar que sábado nós tivemos na Uniswan com a Fundação Rotária para fazer uma belíssima reunião e considerações sobre o tema dos projetos rotários, em torno de 17 dentro do nosso distrito, e foi uma reunião muito ativa, com participação de muitos clubes. Ainda sábado, tivemos a visita ao Lar Tereza Cristina, no Riachuelo, com a presidente Neide Benchimol, onde beneficiamos 60 senhoras que moram nesse abrigo, e tivemos uma acolhida maravilhosa, e lá entregamos 115 quilos de alimentos doados pelo nosso parceiro Yacht Clube do Rio de Janeiro, que a cada regata, por inscrição, recebe do inscrito 1 quilo de alimento. Esse quilo de alimento, por sua diretoria, é revertido para o Rotary Clube do Rio de Janeiro Vesper, numa iniciativa da nossa presidente Patrícia, e que vem fazendo sorrir diversas instituições do nosso entorno. Tá? Convido para que nós estudemos, dia 7, Instituto Maçônico, um trabalho junto à venerância do nosso querido Varela, que nos aguarda sempre muito ansioso, e que hoje tivemos essa belíssima reunião que ultrapassou a expectativa, tá? Da nossa querida Raquel Xavier, uma menina amada por todos nós, é realmente um brinco, cria, é amada, filha de Neide Benchimol, e eu me sinto honradíssimo pela brilhante exposição, na presença de 8 clubes, com 24 pessoas presentes. Tiveram presentes o Imperial, o Rocha Miranda, o Grajaú, Guanabara Ganião, Mercado São Sebastião, Cidade Imperial e o nosso Vesper. Sendo assim, devolvo, tá, com vigor e desejo que todos regressem aos seus destinos, os quartos, uma vez que estão dentro da casa, nesse conforto maravilhoso, regressem aos nossos quartos para um sono acolhedor e reparador. Com a palavra, a nossa presidente. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Tivemos gente lá de Belém do Pará, porque o Ricardo, a nossa associada, está em Belém, está em terra. Uma outra amiga também, Nazaré, também está de Belém do Pará.
Maria do Carmo, que é paraense, mas Maria do Carmo mora no Rio de Janeiro. Enfim, todos vocês, amigos, companheiros, foi um imenso prazer tê-los aqui com a gente. Sempre que possível, participe, assim como nós também participaremos das reuniões de vocês. Eu peço agora que vamos ouvir a primeira estrofe do Hino da Bandeira. Representa a lembrança da pátria nos traz. O afeto que sincero, nosso amada terra, Não ouvimos o sino. Presidente, eu queria dar Gostamos. uma palavrinha, agradecer o carinho de vocês comigo, com aquele presente que vocês me deram. Eu não tive tempo de agradecer, porque quando eu levantei para agradecer, você já tinha saído. Muito Mas obrigada. foi um presente bom, né, dona Ivone, que a senhora já saiu usando aquele dia, né? Ah, saí, você viu? Muito Eu levei obrigada. meu chale. Eu aproveitei e botei meu chale dentro da bolsa. Muito obrigada, viu, minha filha? Um prazer é todo amo nosso. Rotary, Agradecimento à e senhora. vocês que são jovens, eu amo mais ainda, que vocês são a nossa continuação, entendeu? Que eu fico pensando, o dia que eu não puder mais, vocês estarão no comando. Muito obrigada, gostei da palestra, estarei sempre à disposição, viu? Muito obrigada. O que eu Assim puder nós ser também. útil. Com Obrigada, hein? certeza. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Se vocês podem abrir o microfone agora para falar, se quiserem. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Décio. Eu vou interromper a noite, gravação todos. agora. Por favor, Patrícia. Boa noite a todos.